Então vamos lá, a aula de hoje foi uma sugestão dada ao vivo aqui para os alunos presentes, né? A sugestão de aula é nesse aí, o título que vocês estão vendo no YouTube. Quais são os péssimos terapeutas, né? Psicólogos, profissionais da saúde mental, né? Que são pessoas na quais não podemos muito confiar, né? Como identificar péssimos terapeutas, né? É, bom, é interessante a gente começar esse assunto, né? Primeiro, arrogando uma coisa óbvia, né? Eu estou aqui falando como psicoterapeuta, né? Eu estou lecionando nessa área já há alguns anos. Eu, como psicoterapeuta, naturalmente não tenho uma formação igual um psiquiatra, muito menos como um psicólogo. Então, eu sei muito bem o meu lugar. Porém, contudo, todavia, é necessário a gente comentar o seguinte: é, estou nesse meio já há muitos anos antes de lecionar como psicoterapeuta. Tenho parentes que são psicólogos, né? Tenho colegas muito próximos que são psiquiatras, veem como está a situação da psiquiatria, tá? E a notícia é que, assim, infelizmente, não são maioria os competentes na profissão da saúde mental, tá? Infelizmente. Por isso, essa aula é interessante, vocês assistirem com calma, porque nesse exato momento, se você faz terapia, sendo você homem ou mulher, muito provavelmente a pessoa na qual você está, que eu vou nomear de terapeuta, que fica mais fácil, terapeuta é mais amplo, né? Aborda psiquiatras, né? Um psiquiatra também pode ser terapeuta, um psicólogo também pode ser terapeuta, enfim, né? Então, muito provavelmente o terapeuta que você está é uma pessoa muito provavelmente incompetente, né? Não está resolvendo os seus sofrimentos, está lá mais para ficar fazendo hora e sugando o seu dinheiro, tá? No bom português é isso que está acontecendo. Muitos profissionais da saúde mental, não sei se vocês repararam, são absolutamente doentes mentais. São pessoas que estão com enfermidades piores do que os que estão sendo tratados. Isso que eu estou falando causa escândalo, inclusive para muitos profissionais, ou também para muitos leigos que estão aqui. Por quê? É, porque até o presente momento a gente vai numa pessoa, por exemplo, a gente vai no nutricionista, vendo que a pessoa é um exemplo, né? Essa pessoa sabe de alguma coisa, ela pode resolver meu problema, para deixar de ser obeso, sei lá, ou para ter uma má alimentação, para deixar de ter anemia, né? E quando a gente vê um nutricionista, vamos dizer assim, com sobrepeso, a primeira impressão que a gente pensa é só assim, rapaz, acho que ele não pode me ajudar não, né? Não é assim que funciona? Da mesma forma também a questão da saúde mental, só que a questão da saúde mental não é explícita como está no externo da pessoa que dá para ver que tem sobrepeso. O nutricionista, que ele é gordo, né? A questão da saúde mental ficou oculta, porque você não sabe da vida pessoal do terapeuta que você está confiando a sua vida, né? Para receber conselhos, para receber medicação, para receber uma orientação, não é mesmo? Botar aqui, excelente, começou atacando toda a classe acadêmica. Mas é isso aí, né? Tô na classe lá, né, da elite acadêmica. Bom, mas assim, eu tô falando isso, né? Não é por birra a nenhuma é, classe acadêmica, né? Não é com birra à academia. Até porque, infelizmente, pessoal, eu sou um acadêmico, né? Infelizmente, né? Eu não me honro nem um pouco disso, né? Não tenho culpa. Fazer o quê? Tive que me tornar um acadêmico, né? Ao você entra na faculdade, você se torna um acadêmico. Então, assim, ah, eu acho que fica é, auto-evidente para todo mundo que tenha boa vontade de que, assim, nossos tempos estão meio que invertidos. Os valores estão um pouco invertidos. É literalmente o poste mijando no cachorro, ao invés do cachorro mijando no poste. Então é isso que vocês estão vendo por aí. São pessoas absolutamente incompetentes, que não sabem conceitos básicos da psique humana e que mesmo assim se propõem a tentar ajudar. E eu digo assim, na maior transparência. Essas pessoas, às vezes, elas têm boa índole, elas têm boa vontade, elas querem te ajudar, mas não estudam, não querem estudar, desprezam o estudo sério, acham que o diploma
é autossuficiente, que ficar se escondendo atrás de uma parede cheia de diplomas, aquilo ali já é suficiente. Então, o brasileiro, por definição, segundo a INAF, que é o Índice de Analfabetismo Funcional, produz anualmente 50% de analfabetos funcionais. Isso significa que esses analfabetos funcionais estão como professores, como juízes, como advogados, como médicos que estão tratando outras pessoas e, por consequência, psicólogos, psiquiatras, terapeutas em geral. Então, o que é o analfabeto funcional? É o tipo de pessoa de que sofre de a síndrome do Dunning-Kruger, né? Que quanto menos a pessoa sabe, mais ela acha que sabe. Então, quanto mais ela tem diplomas, eu sou doutor de sei lá o quê, mais ela acha que pelo esforço que ela fez na faculdade, tudo aquilo já basta, pelo título que ela adquiriu, né? O símbolo exterior do que eu sou PhD, né? O que significa ser PhD se você não consegue, por exemplo, curar um paciente que está com ansiedade? Nesse sentido, um terapeuta que no máximo fez um curso com algum desses coaches, né? Ou até mesmo vou citar o coach, né? O coach ele pode ser um terapeuta e o próprio coach ele pode muito bem ajudar alguém que está com TAG, desde que passe as devidas orientações necessárias para aquela pessoa. Então, nesse sentido, até um porcaria de um coach qualquer pode ajudar um sujeito que está acamado, né? Agora, alguém que se arroga, né, superior no sentido acadêmico e não consegue nem resolver isso, bom, a gente vê um problema, né? Entra paciente, sai paciente, e fica lá naquela relação de a pessoa fala, o paciente fala, e o outro só ouve, né? Muito comum na área da psicanálise, mas eu não digo que a psicanálise seja pelo todo incompetente. Há muita competência na psicanálise para quem está precisando dessa abordagem, ok? Mas é caricato, que a gente já conhece, que quando a gente está diante de um psicólogo que tem abordagem psicanalítica, ele está lá, só te ouvindo como um morto. E fazendo pequenas pontuações, pequenas perguntas. Geralmente perguntas um pouco mais maliciosas, você pode bem reparar. Vou ler a pergunta aqui do Murilo, né? Uma pergunta ou um comentário, não sei, deixa eu ler aqui. Muitos dos novos formandos em psicologia vão muito por essa ideia. São jovens que foram a consultas frequentemente e se apaixonaram pela função do psicólogo e quis seguir essa carreira. No entanto, possivelmente não se curaram de seus próprios problemas. Pois é, a questão é, Murilo, como é que você vai ajudar alguém se nem você se ajudou a si mesmo? Deixa eu fazer uma pergunta para elucidar mais ainda. Você consegue, ao estar se afogando no mar, ajudar outra pessoa que está sendo afogada? A pessoa basicamente cai naquela questão que o Jordan Peterson ficava sempre tocando na ferida, né? Ó, o revolucionário vai mudar o mundo se não arruma nem a própria cama. Ele não consegue nem arrumar a vida pessoal dele, né? É isso que é o arrumar a cama. Não consegue nem arrumar a vida pessoal dele. Quem dirá ter a ordenar o mundo? Mesma coisa também com o terapeuta. E quando eu digo terapeuta, eu insisto, estou falando de toda a classe dos profissionais de saúde mental. Engloba, inclusive, que a gente já vai comentar sobre isso, né? Para identificar mais a fundo pessoas que são realmente maus profissionais, né? Engloba, inclusive, o psiquiatra. Que como é que a gente identifica um psiquiatra ruim? É alguém que, por exemplo, você chega lá e fala assim: olha, estou triste, minha mulher me traiu. E aí o psiquiatra vai lá, toma aqui Rivotril, toma Estalopram. Você tá entendendo? Bom, é evidente que ser traído não é uma patologia, né? A pessoa que sofreu de traição não é uma patologia. Não, ali, Ritalina é para quem. É outro esquema, é um fármaco usado para. Não para aliviar, né, depressão, etc. É mais para déficit de atenção, autismo, etc. Né? É um estimulante, Ritalina. Agora, o Rivotril, não é para dopar, para deixar a pessoa assim, né? É, como um repolho. Você tá entendendo? E aí acontece o quê? Que a gente tem pessoas confiando nesses profissionais
confiando assim nas cegas mesmo, dizendo assim, não, a pessoa estudou para isso. Não é assim que a gente pensa? Brasileiro? A pessoa estudou para isso, eu vou ouvir humildemente ela. Só que mal sabe que a pessoa, o psiquiatra, não sabe resolver uma questão simples. Como, por exemplo, de resolver essa questão de uma pessoa que está triste porque foi traída pela mulher ou pelo marido. Isso não é digno de medicação, de fármacos. Isso não é digno de jeito nenhum. Porque, pelo simples fato de não ser uma patologia. Pega lá o DSM-5, cadê? A pessoa que foi traída, a pessoa que sofreu uma traição é uma patologia? Não faz sentido nenhum nisso. E olha, eu vou te dizer uma coisa, no DSM-5 tem cada coisa questionável, você tá entendendo? Tem lá doença pra tudo no DSM-5, tá? Não era assim, não era assim. Mas hoje em dia, se vocês abrirem o DSM-5 revisado, DSM-5-TR, né? É o que a gente tem, por exemplo, ali, questões de, por exemplo, alguém que está a todo momento indo no banheiro para fazer número 2. Tem lá, síndrome do intestino irritado. A pessoa entendeu? Não pode cagar, ter né? Então, cagar em paz, sem outra pessoa falar, isso é doença mental aqui, ó. Isso aqui é um transtorno mental. Aqui, ó. Evidentemente que eu estou usando hipérboles. É claro que essa pode ser considerada uma patologia. Existem sim pessoas nos dias de hoje que, ao ter muita ansiedade, vão logo correr pro banheiro, né? Assim que acontece. Ah, eu tenho um trabalho amanhã. Caramba, eu tenho que fazer um trabalho amanhã. Caramba, aí tu fica pensando muito nisso, fica no banheiro, né? Ativa uma coisa neurologicamente que mexe com o nosso intestino, evidentemente, isso existe nos dias de hoje. Mas, no entanto, levantar isso, botar num pedestal e falar que qualquer um está suscetível a isso, me parece um pouco uma forçação de barra, né? A ponto de os psicólogos começarem a identificar os psicólogos que estão a favor de diagnósticos a todo momento, né? Vide TCC, abordagem TCC é muito, né, gosta disso, de identificar muitas doenças, nomear para tratar, né? É o bordão dele, sei disso porque eu tenho parentes. Sei tudo desse pessoal, porque eu tenho contato com esse pessoal muito de perto. Um deles, né, dois deles, para ser mais específico, são meus parentes. Você tá entendendo? Eu sei bem o estado da questão, o status questiones, né, dessa classe, né, de profissionais. Então, existe essa mania de querer tudo diagnosticar, né? Já estou entrando no assunto principal aqui. Como identificar maus profissionais da saúde mental, maus terapeutas. Fique de olho nisso. A pessoa que está tudo querendo, né, corriqueiramente, querendo nomear uma patologia, a pessoa que está querendo te medicar, que medicar é especificamente mais da ala da psiquiatria, né, só porque por questões bobas e triviais. Claro que é importante na sua vida, na sua biografia, você ter sido traído. Isso significa alguma coisa, evidentemente. Mas não é digno de uma medicação. Concordo? Uma coisa básica. Não estou falando em absurdidade aqui. Deixa eu ler um chat aqui que vocês estão falando pra caramba. Deixa eu ver aqui. Outro problema também que afeta muitas pessoas que estão entrando na psicologia é que muitos já entram com ideias materialistas, ou seja, imaginar mal formado. Isso é outra questão também que eu tenho que entrar aqui, né? Grande esmagadora parte dos profissionais da saúde mental que entram aqui para atender, principalmente se elas vieram de uma faculdade, como é o caso dos médicos que se tornam psiquiatras, como é o caso dos psicólogos que se formam em psicologia, eles estão numa redoma entre que existe um mecanicismo e um determinismo do ser humano. Por que eu digo isso? Deixa eu explicar. Antes de você que está me assistindo no YouTube, né, psicólogo, terapeuta, psiquiatra, para você não ficar antes se estrebuchando sem razão, né? Entrando em histeria sem razão do que eu estou falando. As pessoas que estão no meio da psicologia, recebendo lá todo o conhecimento na faculdade e tudo mais, eles estão, querendo ou não, independente da sua maldita abordagem. Eles estão te enfiando o mecanicismo e o determinismo de Freud. Porque a psicologia moderna é baseada em Freud. A raiz da psicologia moderna é baseada em Freud. O que o Freud era com a psicanálise? Mecanicista e determinista.
que são essas duas coisas, para quem não tá entendendo o que eu tô lhe falando, né? Vou explicar. O mecanicismo se dá da mecânica de Newton, onde há tudo uma ação e uma reação. Ou seja, se há uma ação, necessariamente tem que haver uma reação. Se há uma causa, haverá evidentemente um efeito. O problema é que aplicar esse mecanicismo de Newton, na qual Freud foi influenciado num ser humano, é fazer dele um robozinho, é fazer dele uma inteligência artificial. Quando, na verdade, nós não somos inteligências artificiais. Freud alegava categoricamente que não existe liberdade humana, por conta desse mecanismo cartesiano, né? Quando eu falo de mecanismo cartesiano, eu me refiro a René Descartes, evidentemente. Tem que explicar os conceitos, porque senão fica difícil para quem é leigo e está aqui presente. A maioria das pessoas que estão aqui ao vivo comigo não são profissionais da saúde mental. Então eu tenho que explicar isso. Embora você esteja assistindo no YouTube, seja um profissional da saúde mental, né? Então, assim, o mecanicismo é isso. É verdade que o ser humano é um robozinho de causas e efeitos, né? Quer dizer, se você é igual o behaviorismo, né? Quem já estudou behaviorismo, né? Com Skinner, né? Com aquele outro pessoal lá, doido pra cacete, que eu já esqueci o nome, né? Pavlov e tudo mais. Porra, é evidente que se você aplicar num animal, talvez aquilo tenha sim um certo mecanicismo ali. Mas é que o animal está incapacitado da liberdade. Ele só está produzido para fazer aquilo mesmo. Então, se você bota um animal num cio, é evidente que ele vai coito. Ele vai fazer o coito. Você está entendendo? Porque ele foi programado para isso. Agora, o ser humano, você bota ele num cio, você bota ele num prostíbulo, ele, com os princípios dele, pode negar sim o ato sexual. O Freud dirá que não. Sabe o que o Freud vai dizer? O Freud vai dizer assim: olha, quer verem a natureza humana? Coloquem todos os seres humanos num quarto, deixem eles sem beber e comer. Mais tarde vocês verão, depois de algumas semanas, que eles vão praticar atos que até então consideravam imorais, como canibalismo. É verdade isso, pessoal? Queria perguntar aqui para vocês, vocês acreditam nisso que o Freud está dizendo? Se não, se você me disser, não acredito, me explique por quê. E se vocês não sabem explicar, ou por que vocês estão refém desse pessoal que faz essa alegação sobre o ser humano, sobre a natureza humana. Ele faz esses testes com os cariocas. Pode ser possível, mas não é regra. Pois é, para o Freud, Murilo, é regra. Coloquem os seres humanos presos num quarto, trancados. Prive eles de comer, beber, dormir. Mais tarde vocês vão ver eles se degladiando. Agora, o que o Freud não consegue explicar é um fenômeno como, por exemplo, Jesus Cristo. Como é que alguém aguenta tanto sofrimento assim? O que o Freud não consegue explicar, com o seu mecanicismo de determinismo, juntamente com a psicologia moderna, que é infectada por ele, não tem como você dizer assim, eu sou contra Freud, eu sou analista junguiano, sou contra o Freud. Não tem problema, você bebe dessa fonte chamada Freud, né? Você bebe do freudismo, querendo ou não. Mas o que o Freud não consegue explicar é o Maximiliano Maria Kolbe, por exemplo. Sujeito esse que foi canonizado por dar a vida no campo de concentração, já passando fome, passando maiores perrengues, dando a vida por um pai de família. Tomando uma injeção no final, depois de passar mais fome, trancado num quarto, privado de sono, né, ficando apodrecido ali. Aí, no final, ele tomou uma injeção letal, onde o corpo dele ia queimando até ele morrer. Né? Como é que alguém se propõe a tamanho sofrimento voluntariamente? Isso o Freud não consegue explicar. Ele pode até explicar dizendo assim, não, isso aí é... Como é que ele chama? É crença fixa, né? É a pessoa que é obsessiva pela religião, é a pessoa maluca, é o fanático religioso, é a crença fixa, né? Que ele explica, né? Então, explica para mim por que não a crença fixa está sujeita apenas em seres humanos e não animais, em ratos e macacos, como ele bem era um bom evolucionista, Freud. Mais uma ideologia na qual ele é influenciado.
mais uma ideologia na qual a psicologia moderna é influenciada. É o evolucionismo, que nós viemos do macaco, que nós somos reduzidos a bicho. E se o Pavlov faz um efeito lá do rato, né, de que o rato ele recebe uma reação e consecutivamente ele vai sempre ter um conducionismo igual em todos os momentos do, do experimento, isso exemplifica que a cabeça do ser humano é igual. Então Freud, ele não deve ter estudado Aristóteles, onde Aristóteles explica que cada ser humano, ele tem uma alma. Só que a alma que o Aristóteles está se referindo não é a alma que a gente entende hoje, que é só uma, né? A alma imortal. Ele fala de alma do latim anima, né? Anima é o que vem do sentido da palavra animação, o que tem movimento, né? Então, essa movimentação do nosso espírito, ela está presente em 4 tipos, né? Ele vai falar que é a ânima, na qual ele chama de alma, né, no português, né, traduzido para o português. A alma mineral, a alma vegetativa, a alma sensitiva e aí sim a alma racional. O ser humano é o único que comporta e abarca esses 4. Só os bichos, né, tirando aqui a alma racional, só os bichos têm a alma vegetativa, a alma mineral e, por fim, a alma sensitiva, né? O que são essas 4 coisas? Deixa eu explicar rapidinho para quem não está entendendo bulhufas que eu estou falando, né? A alma mineral, ela está presente nos minérios. Então, por exemplo, o que você acha que o ser humano tem um temperamento? O que é o temperamento que virou moda aí? É um movimento do espírito, da qual comporta, inclusive, a questão de ser uma tendência mais inclinada para o fogo, para a água, para a terra, para o ar. Né? Aí isso a gente nomeia de fleumático, né, que está famoso aí. Na internet todo mundo sabe disso, né? Fleumático, colérico, sanguíneo, melancólico. Então são tendências da natureza humana incutidas nesses minerais, que a gente chama de temperamento. Aí essa ânima, essa alma, a gente vê na natureza das coisas. Na alma vegetativa, é simples compreender que numa planta, a planta é superior a uma pedra, né? É evidente isso, né? Porque a planta, ela se desenvolve, ela precisa de fotossíntese, ela é mais elaborada, né? Uma criação mais elaborada de Deus. Né? Então, a alma vegetativa, todos nós temos, todos nós seres humanos comemos, bebemos, precisamos do sol. A Terra, o planeta Terra, está nem tão longe, nem tão perto do Sol, de modo com que haja vida humana. Então a gente come, bebe, dorme, né? Caga, entendeu? Esse tipo de coisa que precisa fazer, né? Precisa fazer. E aí, referente a depois disso, né? Posteriormente, aí a gente tem a alma sensitiva. Quem tem alma sensitiva? São os animais. Tem sensações. Sensitivo vem disso. Sensações. 5 sentidos. E aí a alma racional só o ser humano tem. Por essa racionalidade é que comporta aí abarca por completo a porcaria da liberdade humana que o Freud negava. Só que isso não é. Deixa eu ler o chat aqui que eu tô lendo atrasado, deixa eu ver. Aliás, esse cara que é tudo doença mental é talvez consequência da exploração da sociedade, de querer jogar por debaixo do tapete, querer deixar algo chamado pecado original. Tudo doença, mas nada é erro do arbítrio humano. Não. Victor Frank seguida a vida após o campo de concentração. Sócrates tomando cicuta apenas para defender. Ah, o Sócrates é um bom exemplo. O Murilo trouxe aqui, né? O Victor Frank também é um exemplo. Tipo, o sentido no todo o sofrimento. Então, o ato de botar o sentido no sofrimento, matéria essa que o Frank ele sempre fala, né, na logoterapia, corrente da psicologia essa, abordagem essa que ele fundou, é tipicamente algo da alma racional. Então, Freud não explica isso, exato, Murilo.
Né? Como é que explica aí um Viktor Frankl? Como é que explica um Sócrates que preferiu morrer tomando veneno ao invés de prostituir a verdade na qual ele acredita? Por que se explica que Nietzsche virou ateu se ele era filho de pastor protestante? Liberdade. Pois é. Como é que você explica isso, né? É. Marx também, se eu não me engano, Marx ele tinha um pai que era protestante, não sei qual denominação. Marx também tinha parentes que eram religiosos, né? E um dos maiores ateus, né? Não, não. É, o Ale levantou um ponto aqui interessante. Esses profissionais geralmente são ruins porque são influenciados por Freud? Não. A questão é que eles, de alguma forma, estão influenciados por Freud sem saber. Isso que é perigoso. Eles não têm alternativa, eles só sabem raciocinar dentro da caixinha do mecanicismo e do determinismo. Esse tempo todo eu estava explicando só o mecanicismo. Vou explicar rapidamente o que é o determinismo. Depois da Revolução Protestante, que a gente chama de Revolta Protestante, né? As pessoas não gostam desse termo, né? Mas enfim. É, Depois da Revolta Protestante, a gente teve uma linha é, que discordava do próprio Lutero, né? A isso a gente lembra da linha, né, de denominação calvinista, né? De Calvino. Ah, qual era a máxima, né, de Calvino? Ele fala sempre da predestinação. Então, se Deus sabe todas as coisas, ó, Deus é onisciente, certo? Logo, ele pode fazer uma pessoa sabendo se ela vai para o inferno ou para o céu. Por isso, eu já estou determinado a estar encaminhando para esse local, seja o céu ou o inferno. Já estou, independente do que eu faça aqui na minha vida, eu me arrependi dos meus pecados, não importa, eu vou para o céu. Quer dizer, eu vou para o inferno de qualquer jeito. Né? Então, assim, eu me arrependi de ter adulterado, fui lá e confessei, sei lá o que, com o padre. Não importa, para Calvino você já vai para o inferno porque você já está determinado. Agora, o que eu acho curioso, abrindo parênteses, né, é que ninguém que está lá no calvinismo acha que vai para o inferno e continua né, lá no calvinismo. Já notaram isso? Na igreja calvinista. Todos eles acham que vão para o céu, né? Então, assim, eu acho interessante isso, né? Fecha parênteses. Você vê que ninguém tá lá fala assim, eu vou pro inferno, mas eu vou continuar aqui sendo calvinista. Todos eles se acham limpinhos e cheirosos, né? Que vão pro céu. Então, isso dá ao ser humano abriu, depois de Calvino, uma possibilidade de completa exasperação. O que é exasperação? Vocês lembram de Judas? Judas simplesmente, ao ter traído Jesus Cristo, o que ele fez? Se suicidou. Esse ato de se suicidar bate de frente à antessala do que aconteceu com Pedro, São Pedro, o primeiro Papa, o preferido de Deus, o preferido de Jesus Cristo, na qual ele deixou de ser Simão e era Petrus, pedra. Qual foi a reação de Pedro após ter traído Jesus de uma forma diferente? Que Judas trocou Jesus Cristo por um punhado de moedas, entregou a ele. E aí aconteceu tudo aquilo que aconteceu. Cedo ou tarde aquilo já ia acontecer, né? Cedo ou tarde a gente imaginaria que isso já ia acontecer. O próprio Jesus já estava avisando que isso ia acontecer. Ele ser crucificado, açoitado, flagelado, tudo aquele negócio que a gente já conhece. Mas no Pedro, após ele ter negado 3 vezes Jesus e o galo cantou, o que o Pedro fez? Ele foi lá se suicidar? Não, ele caiu em pranto e pediu perdão a Jesus. Pediu perdão ao Senhor. Para os calvinistas, né, esse ato entre Pedro e o, o Judas já estava predestinado, né? Já estava predeterminado, já estava determinado totalmente ali. Não importa o que os dois possam fazer, mas é assim que tinha que ser. Eles foram eleitos. Os eleitos, a Bíblia diz isso, que são os eleitos de Deus, eles pegam essa passagem, graças à sua escritura. Tá feliz, Lutero?
graças à sola escritura, né, que só vale a pena a escritura, né, essa questão está mediada, né, pela interpretação própria que eu vou ler, né. Então, assim, eu sei que, enfim, não vamos ficar focando muito no protestantismo, mas só para vocês entenderem que da parte do Calvino que abriu margem para essa tipo de atitude que, no final das contas, gera uma certa falta de responsabilidade. Então, raciocina comigo, se eu já tenho ciência que vou para o inferno, para que eu preciso fazer para mudar? Nada. Eu continuo levando uma vida medíocre mesmo, ou até mesmo uma vida devassa, que se dane, eu vou para o inferno mesmo. É como diz São Paulo: ó, se não existe Deus e tudo aquilo é mentira, tô parafraseando, tá? Tô parafraseando São Paulo. Ele diz nas Sagradas Escrituras isso. Se não existe Deus e tudo mais, ué, comemos e bebemos. Vamos comer e beber, pô. Vamos encher a cara. Tá adiantando todas essas penitências que a gente tá fazendo, se não existe céu, se não existe, se Jesus não era Deus, né? Se não vai ter juízo final, pô, vamos, né, trair nossas esposas, vamos mentir, vamos enganar, roubar, vamos matar quem não for conveniente, vamos faltar à missa, que se dane, vamos destruir todos os 10 mandamentos, né? Vamos desconstruir tudo, entendeu? Ué, vamos cobiçar a mulher do próximo, dane-se, ué. Não tem ninguém olhando. Olho por olho, dente por dente, né? Abriu-se uma margem da qual fazem muitos psicólogos estarem influenciados também por esse determinismo. Então, vou dar um exemplo de determinismo dentro da psicologia, que era a culpa lá atrás de Calvino. Então, vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Tem um itinerário, tem uma história da filosofia, um influencia o outro, influencia o outro. Então, vou dar um exemplo, dentro da psicologia. Um sujeito que nasce na periferia. Ele tem um pai e uma mãe, que uma é bandido, outra é piranha. A mulher é piranha, a mãe, né, e o pai é bandido. O que sobra dessa criança que mora na periferia? Para os psicólogos behavioristas, eles vão dizer, olha, o que sobra é que ou ele vai casar com uma mulher que vai trair ele, ou ele trair a mulher, ou ele vai virar bandido igual o pai. Porque foi o que ele recebeu desde pequenininho. A influência desse ambiente e dessa genética. Então, os psicólogos behavioristas, o que eles são? Absolutamente deterministas e mecanicistas. Assim como eu expliquei tudo isso aqui, eles acham que toda essa causa de fatores do ambiente, da genética, que tem o pai, que é assim, a mãe, ele está inserido naquela periferia, num ambiente totalmente insalubre, tudo mais, ele vai necessariamente seguir um tipo de caminho, que é esse ponto. Não tem negociação, não tem liberdade. Será esse? Aí eu queria fazer uma pergunta para esses behavioristas, né? Os, pode ser chamado também de conducionistas, né? Que ele acha que tem sempre uma condução, acontece sempre de conduzido o ser humano a alguma coisa, né? Não necessariamente ele é conduzido para um destino. A pequena pergunta: como é que você explica a vida de um sujeito que nasceu na periferia e ficou milionário e saiu da periferia? Eles podem responder: olha, ele pode até sair da periferia e ser milionário, mas ele vai continuar com as tendências genéticas e ambientais que ele recebeu na infância. Você tá entendendo? É assim, meus amigos, que identifica um mau terapeuta. Quando ele começa a ver que só existe aquela caixinha de fósforo que reduz o ser humano a um mecanicismo e determinismo, influenciado por Freud. Agora, a questão é que, como perguntou aqui o Alê, né? Então, todo mundo que é influenciado por Freud, você tem que ficar com o pé atrás, né? São terapeutas ruins? Não necessariamente. Freud tem muitas coisas boas, né? A gente está falando de coisas ruins porque ele que proporcionou todo esse tipo de bagunça que a gente está vendo hoje, tá? Mas fiquem de olho em todos esses sinais que eu tô dando para vocês. De alguém que tá ali só para te ouvir, você fica lá desabafando, né? Não chega em lugar nenhum, seus sofrimentos não diminuem, a demanda que você trouxe como paciente não é resolvida, fica na mesmice, num ciclo sem fim. Fiquem de olho nesses
pessoas que medicam você, logo na primeira sessão, na segunda sessão, como se fosse assim, ah, toma aqui um estalopram, toma aqui um Rivotril, um Ritalina, toma aqui um desses remédios aí, né, tarja preta, etc. Como se fosse um Yakult, toma aí, bebe aí, pô. É água e açúcar isso aqui, toma. Né? A gente sabe que não é. A gente sabe que não é. Mas eles não tô nem aí, porque não é na reta deles, entendeu? Esses terapeutas aí, não são eles que vão tomar na reta deles. Compreenderam certinho, pessoal? Vocês estão vivos aí? Vocês pararam até de escrever aqui no chat. Tem alguma dúvida? Eu posso encaminhar para o final. Faltou dizer alguma coisa? Ficou claro? Abram o microfone se necessário e perguntem. Sim, esclareceu mais. Esclareceu mais para o Cauã aqui sobre o mecanismo da psicanálise. Sim, ok. De resto, assim, a proposta da aula foi respondido para vocês? Vocês estão conseguindo identificar agora terapeutas ruins, profissionais da saúde mental que são ruins? Dá para ter uma certa noção agora? A missão aqui que foi bem sucedida nessa aula, vocês conseguem identificar? Então, assim, só para insistir, não é o psicanalista que você tem que ficar de olho, que não vou, né, frequentar nunca a psicanálise. A psicanálise pode ser bom para você se você tiver uma demanda de um sofrimento específico, que só a psicanálise consegue curar, beleza? Então não cai em estereótipo. Brasileiro adora isso, não sei se vocês notaram. Americano é pior ainda. A gente é tipo um supositório, infelizmente, dos Estados Unidos da América, né? Não sei se vocês notaram isso. Tudo que lá faz é que a gente repete igual macaco e papagaio, né? Então, assim, o que acontece lá? Os republicanos e os democratas. Aí o brasileiro fica nessa, né? Ou é A ou é B. Ou é Tico ou é Teco. Ou eu concordo ou eu discordo. Ou é a Flá ou é a Flu. Pelo amor de Deus. Né? Eu não estou falando para você ser contra ou a favor de Freud. Não estou falando para você ser contra ou a favor da psicologia moderna. Estou explicando como as coisas são. Estou explicando e não justificando. Infelizmente o Brasil é um quintal dos Estados Unidos. Infelizmente. Né? E eu não digo isso porque é o Klaus falando, não. Estudem história. Vejam como é que foi as nossas bandeiras. Uma delas, inclusive, foi dos Estados Unidos e do Brasil. Aquela piada, aquele negócio igualzinho dos Estados Unidos, né? Péssimo. Mau gosto aquilo. Entendeu? Então, assim, tem um monte de discurso político que é reproduzido aqui que não faz o menor sentido. O menor sentido. Ver o discurso feminista é a mesma coisa que lá de fora. E não faz sentido nenhum aqui. Ver o discurso sobre racismo. Aqui é o país mais miscigenado que tem. Aqui o pessoal da esquerda adora assumir o discurso de lá como se aqui tivesse uma segregação no nível que teve lá. O nosso imperador, se eu não me engano, foi o João ou foi o Pedro, me lembro, botou o filho dele para mamar numa escrava. E lá fora, teve bebedouro para brancos e negros. Lá nos americanos, lá nos Estados Unidos da América, né? Então, pô, entendeu? Olha a discrepância entre o imperador que coloca, que é brasileiro, perdão, que é português, vem aqui no Brasil, se não naturaliza, né? E bota a, a escrava, né, a cria dele, para mamar o filho do imperador nela, entendeu? Não tá nem... Enquanto lá fora o pessoal tem que beber a água num local diferente, numa rua diferente, andar. Até hoje é assim, tem um bairro para negros lá fora. Então o discurso adotado aqui sobre racismo é absolutamente risível, entendeu? Em comparação com o que é lá fora. Esse discurso também que a gente vê hoje, né, de nazismo, o nazismo aqui, cuidado com o nazismo, o fascismo aqui no Brasil, porra, cara. Faz sentido isso? Isso aqui a gente nem uma Ku Klux Klan tem. Lá tem Ku Klux Klan, tem uma organização de um movimento onde é declaradamente nazista. Me apresenta uma declaração
né, de um movimento, um grupo que se considera nazista aqui. Você tá entendendo? Não faz sentido nenhum. Enfim, a gente já tá vendo política, né? Não é a proposta do vídeo. Tu acha que os terapeutas brasileiros estão iguais aos americanos? Não sei dizer. Não sei dizer, tá bom? Não sei dizer essa pessoa pergunta ali, porque eu não conheço os americanos, profissionais da saúde mental de lá. Não estudei, tá bom? Uma ótima pergunta essa sua, tá, ali? Pois vale a pena se debruçar sobre se tá mesmo igual lá. Que se sim, justifica muita coisa. Se alguém lá em cima desce e caga, se alguém lá em cima caga, desce pra gente, pra cá no Brasil, né? Pois é. Foi o que o Luiz disse aqui. Beleza, mas quais os erros mais contundentes nos tratamentos dos terapeutas? É justamente isso. Eu expliquei na aula toda ali. Tá prestando atenção, pô? É cair sempre nesse mecanicismo de determinismo. A gente pode resumir essa aula nisso. Botando o ser humano como se fosse um bichinho, um robozinho. Erros comuns vistos. Citei um monte ali. Citei dos médicos que receitam ciência e patologia, né, esse tipo de responsabilidade. Citei o terapeuta que fica ali fazendo só um ouvido terapeuta, só ouvindo a pessoa e não resolve nenhum problema, comendo o dinheiro da pessoa. Então, vários. Né? Eu não tenho como fazer, eu não gosto de fazer isso, né? Vocês já repararam, eu não gosto de fazer uma receita, né? Número um, número dois, número três, não quero elencar, né, dessa forma. Não estou escrevendo um livro, estou fazendo uma aula, entendeu? Dá para fazer um comparativo dos maus psicólogos com os maus dentistas. O mau dentista é aquele que, quando se usa aparelho e na manutenção dele, só é trocado na borrachinha com a cor. O mau psicólogo pode ser aquele estático que não se agrega de uma consulta a outra e que pode estar cegamente inclinado a um modo de professar sua profissão, que não se adequa ao momento do paciente. Não se adequa ao sofrimento real do paciente para resolução, né? Esse é o real problema do mau psicólogo, né? O mau terapeuta. Que ele fica ali fingindo que sabe resolver o problema, quando na verdade não sabe. Então é isso, pessoal. Vou finalizar por aqui. Estou cansado e com muito frio, tá? Se você não participou ainda do grupo do WhatsApp, está assistindo no YouTube, a descrição está aqui com o link para você participar. Faça sua contribuição mensal, só me chamar lá no WhatsApp para que o projeto continue andando aqui no YouTube e nas aulas semanais. Grande abraço, fiquem com Deus.